Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui a esse vídeo no YouTube. Nesse vídeo a gente vai falar sobre como você pode fazer para finalizar um relacionamento afetivo de uma forma mais tranquila, colhendo os aprendizados desse relacionamento, dessa finalização de ciclo e evitando cometer os mesmos erros no próximo ciclo. Então, se você ainda não me conhece, meu nome é Aline Mello, sou terapeuta integrativa e especialista em reprogramação e desbloqueio do subconsciente. Eu estudo e atendo com técnicas de terapia que vão ajudar a gente a reprogramar a nossa mente. Uma delas é o Theta Healing, que vai fazer um desbloqueio das nossas crenças e dos momentos de traumas que a gente viveu na nossa vida. Eu já atendo aí desde 2006, já atendi pessoas em vários países do mundo e a grande maioria dos meus atendimentos são mulheres e mulheres passando por questões em relacionamentos afetivos. E muitas dessas questões são por coisas muito básicas, muitos dos desafios que as mulheres vivem são por questões muito básicas, como por exemplo, não ter uma lista de requisitos do que você quer de um relacionamento afetivo, ou não ter uma lista de requisitos do que você quer em um parceiro afetivo, ou não perceber quais foram os ciclos repetitivos que você viveu nos seus últimos relacionamentos, ou não saber o que você aceita ou não aceita dentro de um relacionamento. Então são coisas realmente muito básicas que quando a gente tem conhecimento, quando a gente traz para a nossa consciência, a gente consegue viver os nossos relacionamentos, as nossas relações de uma maneira mais leve e a gente consegue, sobretudo, não cair na mesma cilada, né? Corre que é cilada, Bia. A gente consegue não cair no mesmo erro, não incidir no mesmo erro. Uma dessas ferramentas que eu vou trazer aqui para você são os aprendizados dos relacionamentos, dos fins dos relacionamentos. Essa ferramenta que eu vou te trazer, eu usei na minha vida quando eu finalizei um relacionamento, antes ainda de conhecer o Theta Healing, lá no ano de 2015. Eu tinha um relacionamento há alguns meses já, um relacionamento bom até. Eu e esse meu namorado fizemos uma viagem e a nossa intenção era, quando a gente voltasse dessa viagem, a gente sentaria, conversaria e nós ficaríamos noivos, né? A intenção era a gente noivar. Deu tudo o contrário, porque a gente viajou. Na viagem a gente se desentendeu, a gente brigou, passamos os dias da viagem, foi um cruzeiro, brigados. Quando voltamos, nós terminamos. E isso me deixou muito chateada. Isso me deixou muito abalada. Foi final de ano, época de Natal, época de Réveillon, e eu lá tentando viver o luto do meu relacionamento. E eu usei algumas ferramentas, vou até te passar todas elas aqui. Eu usei algumas ferramentas nessa época para me ajudar a superar esse fim de relacionamento, porque foi realmente muito pesado para mim. Foi uma discussão boba, não foi uma traição, não foi uma falta de respeito, foi uma discussão boba naquele relacionamento e que levou ao fim do relacionamento, que ia encaminhar aí para um noivado. Então eu fiquei muito triste, fiquei muito chateada. E na época eu não conhecia o Theta Healing, porque o Theta faz assim, ó, nas transformações, faz a gente se libertar através da limpeza de fragmentos de alma, através da colheita dos aprendizados, através da quebra de votos. O Theta faz a gente se restaurar rapidamente de uma finalização de relacionamento, mas nessa época eu ainda não conhecia. Então eu fui usando ferramentas que eu conhecia porque já estudava as energias, as terapias energéticas. Uma das ferramentas foi a quebra consciente de votos. A quebra consciente de votos é um texto em que você vai quebrando os votos que você fez, porque a gente faz votos com as pessoas. Então, de repente, você tem um relacionamento que te magoa muito, e você faz aquele voto assim, também nunca mais faço isso para uma pessoa. Você faz um almoço gostoso, maravilhoso para uma pessoa, a pessoa não te elogia, você fala, então nunca mais eu vou fazer um almoço para ninguém, nunca mais eu faço um almoço. Isso é um voto que a gente faz, né? Em voz alta, a gente faz um voto. Então, tem essa quebra, que é vou deixar o texto aqui embaixo para você, que é um texto que você fala. Eu fazia esse texto durante 21 dias. E, juntamente com isso, eu fiz esse exercício, que é o que eu vou passar para você aqui agora, dos aprendizados da finalização do relacionamento. O que acontece? Quando a gente termina um relacionamento, às vezes o relacionamento não estava nem bom mais, mas você se acostuma com a rotina que você tem com aquela pessoa. Você se acostuma com aquela pessoa.
Então, muitas vezes, quando você termina um relacionamento, passa um mês, passa um tempo, você sente falta do relacionamento, você sente falta da pessoa, você sente falta de quem você era com aquela pessoa, você não se consegue se reconhecer, principalmente quando é um casamento, principalmente quando é algo que já envolvia uma rotina bem estabelecida entre os parceiros, né? Você fica um pouco perdida, você fica um pouco perdido. E às vezes dá aquela saudade, não dá? Aquela vontade de, ai, se eu tivesse tentado mais um pouquinho, se eu tivesse tido mais paciência, se eu tivesse tentado de uma outra forma, se eu tivesse feito de um outro jeito, se eu tentasse novamente. Eu fui a pessoa que durante muito tempo reatei todos os meus relacionamentos. Eu voltava lá para tentar novamente. Então, quando acontece isso, é por quê? Porque muito provavelmente você não entendeu, não tomou consciência do fim desse relacionamento. Pode acontecer do relacionamento reatar, pode acontecer das pessoas voltarem e terem um bom relacionamento e transformarem esse relacionamento? Claro que pode. Isso pode acontecer. Quando a consciência das pessoas mudam. Porque dentro do relacionamento, as duas mentes ali, as duas consciências formam uma consciência só. Então, se as pessoas mudam a consciência, mudam a percepção, mudam a atitude, mudam o que estava tendo de conflito ali dentro do relacionamento, ele pode se reatar num relacionamento bom, sim. E o que a gente vai fazer aqui é você entender a finalização do relacionamento. Para que você não caia na tentação de voltar, se era um relacionamento ruim, desgastado, que já não faz mais sentido para você, ou se o relacionamento reatar, você tenha consciência do que precisa ser mudado, você esteja presente, você esteja consciente, você saiba que você precisa fazer a sua parte, você saiba que você precisa mudar, que a sua mente, que a sua consciência, que as suas atitudes precisam mudar. Então, o que é que você vai fazer? Pegar o seu caderninho quântico. Se você ainda não me acompanha, você ainda não ouviu falar sobre ele, mas já que você vai passar a me acompanhar aqui toda segunda e quinta com vídeos no canal, o Caderninho Quântico é um caderno bonito, que você goste, para ele te acompanhar no seu processo de autoconhecimento, para ele te acompanhar no seu processo de desenvolvimento pessoal. Anota já essa frase no seu caderninho quântico. Tudo o que é importante precisa ser escrito. Então, os seus aprendizados, as suas expansões de consciência, as suas tomadas de consciência, as suas percepções, as coisas que você quer realizar na sua vida, a sua lista de critérios para um relacionamento, para um parceiro, para uma parceira, tem que estar aqui no seu caderninho quântico. Então, você vai pegar o seu caderninho quântico, o seu caderno de autoconhecimento, você vai escrever a data, eu vou ler aqui o meu, 7/12/2014 foi esse fim do relacionamento, eu escrevi com a pessoa, não vou expor aqui, tá? 7/12/2014, fim do relacionamento com o fulano de tal. E aí eu escrevi os aprendizados, porque estava me doendo muito aquele final de relacionamento, mas ele não estava tão bom. É óbvio, né? Senão, não teria terminado. E foi uma outra consciência que eu tive também, porque eu sofria muito com o fim do relacionamento, e eu ficava, mas gente, um desentendimento tão bobo, e o relacionamento acabou. Então o amor não era amor o que a gente sentia, né? Ou o que ele sentia por mim. Então, que bom que eu não casei, que bom que eu não levei, que bom que não foi pra frente. Então isso foi um aprendizado, o amor não é frágil. O amor não vai acabar com uma discussãozinha, um relacionamento sólido não vai acabar com uma bobagemzinha, né? Então, o que eu colhi de aprendizados, né? Olhar sempre para mim dentro da relação, não perder o foco e não deixar apagar a minha luz, né? Então, muito provavelmente eu devia estar me anulando de alguma maneira, deixando de falar das minhas preferências, deixando de fazer as coisas que eu gostava realmente, porque eu lembro que quando eu comecei a namorar esse rapaz aqui, esse homem, eu parei a academia, eu tinha emagrecido um monte, aí eu parei de treinar. Olha o que eu aprendi, olha que importante, manter uma rede de amigos e de contato sincera dentro e fora da relação. É necessário sintonia e afinidade de crenças e preferências, porque esse namorado meu tinha crenças religiosas, espirituais muito diferentes das minhas, muito diferentes. Então era sempre um conflito. Uma outra coisa que eu aprendi que eu não vou aceitar e que realmente se manteve, né? Eu não vou aceitar vícios. Esse namorado meu, ele fumava cigarro normal comigo, ele nunca fumava, nunca fumou. Mas é uma coisa que realmente não faz sentido para mim. E ele ficava comigo, mas eu às vezes tentava mudar ele, porque eu coloquei aqui de aprendizado também sobre não tentar mudar o outro. O que eu aprendi também, ninguém pode ajudar quem não quer ser ajudado, né? Nós escolhemos o que sentir dentro de nós. Isso foi um aprendizado muito importante para mim, porque eu podia olhar para aquela relação e entender como
como que eu ia me sentir com relação àquilo. E essa tomada de consciência de que o amor não é frágil me ajudou muito a superar esse fim de ciclo. Então, o que eu passo para todas as minhas mentoradas? O que eu passo para todas as minhas clientes? Escreve o que você aprendeu nessa relação. Depois disso, eu fui estudar o Theta Healing e fui descobrir que essa ferramenta de finalizar os aprendizados, de ter consciência dos aprendizados, é uma ferramenta dentro do Theta para a gente liberar a pessoa da obrigação de ensinar isso para a gente. Então, isso é muito poderoso. Inclusive, depois que eu fiz isso, depois que eu fiz 15 dias de quebra de consciência de votos, quebra consciente de votos, e que eu fiz esses aprendizados, esse meu namorado, meu ex-namorado na época, me procurou querendo reatar o relacionamento 15 dias depois que eu comecei. E eu já tinha mudado, eu já tinha tomado consciência do que não tinha mais sentido dentro da relação para mim. Eu já tinha tomado consciência de que aquela relação, aquele sentimento não era amor, não era algo que ia ser forte para passar pelos desafios que, inevitavelmente, os relacionamentos passam. Então, quando ele me procurou, 15 dias depois que eu comecei esse processo, eu já não tinha dúvida mais de que não tinha sentido aquela relação para mim, porque eu tomei consciência das coisas de quem eu realmente era, do que eu realmente queria e que aquela pessoa não estava na mesma sintonia. Por isso é importante a gente escrever, por isso é importante a gente ter consciência sobre o que a gente quer, sobre como esse relacionamento está ou não encaixado com a gente e a gente conseguir ser fiel a nós mesmos, a nossa essência, o que faz sentido pra gente. Aí a gente para de sofrer desnecessariamente por relacionamentos que às vezes nem tem mais a ver com a gente, tá bom? O importante de colher os aprendizados também e de saber o que a gente também fez de errado dentro da relação é que você não vai repetir isso numa próxima. Você vai estar mais atenta numa próxima relação. Você vai estar mais consciente, você vai parar de viver ciclos repetitivos dentro dos teus relacionamentos. A consciência, estar consciente, estar presente é o que faz com que a gente pare de viver os ciclos repetitivos que normalmente algumas pessoas vivem, porque os ciclos repetitivos vêm para a gente aprender. Quando você aprende, você cessa com ele, tá bem? Envie esse vídeo para uma amiga que está precisando dessa informação para melhorar os relacionamentos dela, para passar melhor por uma finalização de relacionamento. Deixe seu comentário, seu like e já se inscreve aqui no canal. Toda segunda e quinta, vídeos para você. Um beijo, boa expansão!